Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nesse vídeo vamos, como nos últimos, estar apresentando um review, ou poderíamos dizer também, uma verdade sobre um livro de história geral, que faz parte de uma série que está sendo lançada, ou que foi lançada pela editora Edpro. E essa série, o nome é História Concisa. E aí você tem História Concisa da Espanha, História Concisa da Grã-Bretanha, História Concisa da Itália e de diversos países. Mas eu queria apresentar aqui um livro dessa série que eu acho muito interessante, muito especial. Primeiro porque nós não temos muitos títulos sobre a história desse país em português. É um tipo de bibliografia pouco traduzida para o português no Brasil. E mesmo porque, quando nós vamos estudar história geral, nós temos um espaço muito pequeno dado à história desse país nos cursos regulares de história, até mesmo na universidade. E o livro que nós temos em mãos aqui é História Concisa da Rússia, do Paul Bushikovich. Vocês podem ver aqui, tem essa capa aqui laranja, interessante. E é uma história geral da Rússia, do qual, como eu já disse, nós temos poucos títulos no Brasil. Se eu não me engano, o título mais conhecido de história da Rússia, que nós temos em português aqui no Brasil, é aquela Uma História Cultural da Rússia, que pelo título sugere, eu não cheguei a ler esse livro, mas que pelo título sugere ser uma história baseada na própria cultura russa, né? Muito embora nós sabemos o legado histórico da Rússia no sentido cultural, seja pelo seu balé, seja pela própria literatura, nós temos Tolstói, Dostoiévski, que são literaturas muito conhecidas. É interessante nós procurarmos saber sobre esse intrigante país do qual é a Rússia, do qual passou pela primeira experiência comunista, de revolução socialista, um país que durante muito tempo teve o regime czarista, que é uma autocracia como uma organização política oficial. Também um país que é o maior de extensão territorial do mundo, né? E um país que tem um idioma muito estranho, né, para todos nós. Geralmente nós dificilmente vamos ter um contato, a maioria das pessoas vai ter o contato com a língua russa. E, como eu já disse, é um país que tem um legado cultural muito interessante também. Então, assim, o que me fez chamar a atenção para adquirir esse livro, que eu já estava há muito tempo querendo adquirir, é pelo fato de que, primeiro, ao contrário daquele outro título do qual já citei, História Cultural da Rússia, isso aqui seria uma história, mesmo que, como o título sugere, concisa da Rússia. É uma história geral que tem mais de 400 páginas, 470 e poucas páginas, que pega desde os primórdios e começa a colocar também os pontos de como surgiu a Rússia. Segundo o autor, a Rússia surgiu ali por volta do século 8 e 9 depois de Cristo. Nós temos aqui as guerras entre os turcos, ali no reinado da Catarina Grande. Nós temos também o conflito com os mongóis. Nós temos aqui também uma história que vem desde o início dos primórdios da Rússia. Não deixa de falar do lado cultural da Rússia, né, dos aspectos culturais, tanto que vai ter capítulos dedicados à organização cultural da Rússia, no sentido das artes, da pintura, da própria música.
e vai ter capítulos dedicados a esses aspectos, inclusive falando do patrocínio político e da organização dos artistas em torno dessa questão cultural. Nós vamos ter aqui o reinado do Ivan o Terrível, temos aqui Pedro Grande, a Catarina Grande, ou seja, todo aquele regime dos Romanov, que foi uma das maiores dinastias, das dinastias mais duradouras do Ocidente. E nós temos também capítulos dedicados aqui à própria Revolução Socialista, à crise que antecedeu, que na verdade a Rússia sempre teve um tipo de problemas bem, como é que diz, inatos ao próprio regime czarista, que foi um regime assim que tinha ali a mão da Igreja Ortodoxa, um regime altamente centralizado e que manteve a servidão durante muito tempo, né? Então, um tipo de regime desse que também deixou a maioria da população, a grande parte na pobreza, e que também foi um país bem atrasado tecnologicamente com relação aos outros países no mesmo período, suscitou essa revolução que aconteceu. Isso eu não quero dizer que isso se justifica, mesmo porque o próprio autor vai colocar todas as dificuldades que tanto o governo de Lenin quanto de Stalin, a própria repressão que houve no governo. E interessante também que esse livro ele também pega até um período muito próximo de nós hoje, né, que desde a queda do regime socialista até o governo do Boris Yeltsin, né, que foi, eu me lembro quando era pequeno, eu ouvia falar dele, mas não entendia nada. Mas se mostra um livro que não é tão distante cronologicamente dos nossos dias, dos nossos tempos. Isso suscita uma reflexão e uma curiosidade sobre este país que deveria suscitar curiosidade no estudo da maioria das pessoas. Como eu já disse, esse livro é um livro que faz parte de uma série lançada pelo Edipro, que tem vários outros títulos. Embora esse livro aqui, o título sugira História Concisa, ele tem quase 500 páginas, que eu acho muito interessante. Não chega a ser um livro tão pequeno para você abordar tanto o período, a extensão da história da Rússia, quanto tudo aquilo, todos os aspectos que tem que se falar da Rússia. Mas os outros títulos, como já observei, e adquiri também história dos Estados Unidos, história da França, isso sempre vai variar muito. Para você ter uma ideia, a história do Japão não tem, eu acredito que nem 400 páginas. Né? Embora eu acredite que a história do Japão deveria ter um volume bem interessante de páginas para falar da história milenar do Japão. Então é um ótimo título. Eu acredito que é um livro que você deva iniciar antes de em português, antes de você ir para qualquer outro título sobre história da Rússia, porque é bem abrangente e ao mesmo tempo, na medida do possível, resumida. É um tipo de livro que você tem que ter muita paciência, né? Porque além de ser extenso, às vezes ler história ao meu ver, na minha experiência de leitura, às vezes é um pouco denso, você precisa ter um pouco de paciência, até mesmo para assimilar as informações. E eu acho que é um livro interessante para você começar a ler História da Rússia. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como sempre, nós estamos no Kawaii e temos o Pix aí para você fazer qualquer contribuição para ajudar o crescimento do canal. E até